Bom, vamos então para o último exemplo aqui, que é o de um aro semicircular, tá? E, bom, a ideia ela é a mesma da outra, basicamente. A gente quer saber qual que é a força que todo o semicírculo, né, aro semicircular, gera nessa carga Qzinho, né? Então esse aro semicircular está carregado, todo carregado com carga Q positiva e com densidade linear de carga constante, né? Então, basicamente, a ideia é... Bom, se você... essa carga aqui está colocada bem no centro do círculo, né? Se você imaginar a continuação de um círculo aqui, você vai ver que ela está bem no centro. A gente pode considerar desse jeito. O raio desse cara é R para todos os pontos, né? Então a gente já vê alguma simetria. E a ideia é... Você consegue ver que a força que essa carga vai sofrer, ela é para baixo, né? Mesma ideia, vamos pegar um ponto L aqui, DL, desculpa, bem pequenininho do fio, bem pequenininho, bem pequenininho. Claro que eu estou aumentando aqui para que dê para ver na câmera aí. Isso aqui é um DL. Dentro de um DL, dentro de um pedacinho bem pequenininho de fio, eu tenho uma carga muito pequenininha, um DQ. Então aqui também tem um DQ. Tá bom? Qual que é a distância de DL até a carga, né? Bom, é esse nosso R quadrado, esse nosso R aqui, né, no caso. Então é esse aqui, ó. Esse é o nosso R, certo? Nosso vetor R. E aí aquela coisa, para não poluir o desenho, eu vou desenhar aqui embaixo. Imagina que a nossa carguinha aqui tá aqui, ó. Certo? Nem vou colocar aqui, imagina que ela tá aqui. Eu peguei um DL aqui do fio, que faz uma força, né? Então aqui tá o meu R. Que faz o DQ que tem aqui, ele faz uma força para cá. Um DF, né? Que tem componente vertical e horizontal, DFH. Mesma coisa, vamos lá, se eu pego um outro ponto aqui, né? Deixa eu só separar isso aqui, aqui está o meu eixo, então, se eu pego um outro ponto aqui, um outro DL, eu vou ter um DQ aqui também, que faz uma força exatamente como essa, né, só que para esse lado. Então, eu também posso separar isso aqui em componente horizontal e componente vertical. E aí, de novo, você vê que a componente horizontal da força, ela se anula, né? Porque esse vetor aqui é igual a esse. Essa componente aqui é igual com sentido oposto, né? Então, ela tem módulo igual, mesma direção, mas sentido oposto. Então, o que sobra, né, de resultante é só a força vertical para baixo, né? E, bom, né, por argumentos também de simetria, né? Então, bom, como isso aqui é um semicírculo, né? Todos os pontos aqui são equidistantes da carga. Essa carga aqui, ela é positiva. O aro semicircular está carregado positivamente. Não tem para onde ela sofrer força. A direção da força só pode ser para baixo, né? Só pode ser para baixo. Se aqui fosse um círculo fechado, obviamente a força seria nula nela, né? Como a gente viu na aula passada, né? Tomando o limite do nosso zendo a zero. Então vamos começar. Essa é a expressão geral da força, né? Como a única força, a única contribuição que é não nula é a vertical, então vamos fazer aqui, ó. Aqui está o nosso DF, né? Que esse DQzinho gera nessa carga. E aí aqui está então a nossa componente horizontal, a nossa componente vertical, que é a que vai fazer, né, a força, na realidade, a que vai gerar o movimento. Bom, vamos lá. Eu gostaria de definir um ângulo θ aqui, em algum lugar, e eu acho que eu vou definir esse ângulo aqui. Deixa eu até mudar de cor. Não sei se isso faz alguma diferença no vídeo, mas aqui em vermelho, estou colocando o ângulozinho θ aqui, entre esse meu eixo aqui, central, e o vetor que liga DQ ao Qzinho. Bom, se esse ângulo θ está aqui, né, ele está aqui também, né, entre DF e DFV. Eles são opostos pelo vértice, né, basicamente. Então aqui está o meu ângulo θ. Por que eu quero definir esse ângulo θ? Porque como essa componente aqui não faz diferença nenhuma, e essa daqui faz, eu vou ter que decompor o cara original, né, o DF. Então, no fundo, o meu DF
Vamos lá, a minha componente vertical da força, ele é o quê? O vetor original, né, total, vezes o cosseno do ângulo, né? Cosseno do ângulo θ. Para não ficar chamando esse cara aqui de DFV toda hora, eu vou chamar só de DF, tá bom? Já tá, igual eu falei, já tô falando, ó, é a única componente que vai gerar o movimento na vertical para baixo. Então vamos lá. O nosso DF, ele é o quê? Bom, esse cara tá aqui, né? 1 sobre 4 πy0, Qzinho dq, sobre R2, não vou nem colocar vetor agora, né? Vezes o cosseno de θ. Agora, a gente tem um pequeno problema aqui. No exemplo passado, o nosso ângulo θ, a gente definiu um ângulo θ lá também, ele era sempre o mesmo, ele não variava. Aqui o nosso ângulo θ varia conforme o DL que eu pego, vocês concordam? Eu defini o ângulo θ aqui. Mas se eu pegar, por exemplo, um DL que esteja mais aberto aqui, ó, o nosso θ vai ser toda essa abertura aqui, né? Então esse ângulo varia com o DL que a gente pega, né? Com a posição do fio que a gente está pegando. Então, por enquanto eu vou deixar o cosseno θ aqui, a gente já volta nele. Vamos só fazer algumas alterações aqui, que é a seguinte: o dq, como a gente tem uma densidade linear de carga constante, então isso aqui pode ser dq sobre dl, né? E aí o nosso dq, ele é lambda dl. Só para substituir ali, então o nosso df vai ficar 1 sobre 4 πy0 Q lambda dl sobre R2 cosseno de θ. E aí é o seguinte, aqui, vamos integrar isso aqui já então, e vamos tirar fora quem é constante, né? A carga é constante e a densidade linear também. Bom, esse R aqui, esse R quadrado que aparece aqui, o módulo dele é constante também, né? O vetor não, obviamente, dependendo do DL que eu pego, o vetor muda a direção, o sentido. Mas o módulo dele é sempre o raio desse semicírculo, né? Esse cara aqui tem um raio Rzão. Então, o módulo é constante, eu posso tirar ele daqui. Já que eu estou calculando o módulo, né? Então, vamos lá, o meu DF, melhor, o F, né? Porque agora eu vou integrar dos dois lados. Tudo que é constante sai fora, então Q lambda sobre 4 πε0, Rzão ao quadrado, né? Porque eu estou considerando o módulo dele é o raio do semicírculo, integral de dl cosseno θ. dl cosseno θ, e agora não tem para onde correr aqui, né? A gente vai ter que dar um jeito aqui, porque, como eu falei, o ângulo varia com a posição do fio que a gente pega, né? Então, a ideia é a seguinte: eu quero... Vamos lembrar de como que a gente define calcular um ângulo. Bom, se eu tenho aqui, por exemplo, algo assim, né? Um arco. E aqui eu tenho um ângulozinho θ. Bom, eu sei que a gente define o cálculo do ângulo numa circunferência, não é? Então aqui eu tenho um R, aqui eu tenho outro R, e aqui, esse comprimento aqui, eu vou chamar de um DL, ou melhor, de um L, tá? Não pode ser um L, pode ser um arco. A gente define calcular ângulo dessa forma aqui, ó. O θ vale L sobre R. Por que a gente define desse jeito? Porque esse cara aqui, ele não muda. Como assim? Vamos lá. O L é proporcional ao R. Se eu tenho uma circunferência aqui, que eu tenho aqui o raio e raio. Aqui eu tenho um ângulo, né? Eu tenho uma abertura. E aqui eu tenho o meu L. Se eu aumento essa circunferência, por exemplo, se eu aumento o raio em 2 vezes, o meu L vai aumentar em 2 vezes também, né? Porque a circunferência toda vai aumentar. Então, esse cara cresce com o R crescendo. Então, acaba que o θ calcula uma abertura, certo?
a abertura ela é sempre a mesma. Se eu pego essa abertura aqui se eu pego esta abertura nessa circunferência, ou se eu pego essa mesma abertura em outra circunferência, por exemplo, 2 vezes maior, o ângulo é o mesmo. Por isso a gente define desse jeito, calcular o ângulo, né? Mas enfim, vamos pegar então, vamos supor que eu peguei um ângulo bem pequenininho aqui, ó. Bem pequenininho assim, ó. Ainda tá grande ainda. Vamos supor que ele seja bem pequeno, de tal forma que aqui eu tenho um dθ. Dθ é um ângulo muito pequeno, muito pequeno. Então aqui eu tenho um dl e aqui eu tenho um r mesmo, né? Então o nosso dθ, ele é um dl sobre r. Concordam comigo? Agora, esse dl, olha aqui para a figura. Eu posso pegar dois pontos muito próximos um do outro. Por exemplo, tá vendo aqui que eu peguei o nosso dl? Vamos redesenhar isso daqui, ó. Eu tenho aqui, né, o semicírculo, e aqui eu peguei um dl. Bom, aqui tá minha carguinha, por exemplo. Concordo que tem uma abertura aqui, ó, bem pequenininha, de tal forma que aqui tá o nosso dl, aqui está o nosso R e aqui eu tenho um dθ, certo? Então eu posso usar isso daqui. Né? Eu peguei um pedacinho infinitesimal de fio, só que esse pedacinho infinitesimal ele tende a zero, mas não é zero. De tal forma que eu posso ter um dθ, uma abertura, né, aqui, entre esses dois pedacinhos, que é o que eu desenhei aqui, né, para deixar mais claro. Então, eu posso, no lugar do dl, escrever isso em termos do ângulo θ, né? Eu posso escrever que dl é r dθ. Né? Então, aqui ó, dl é r dθ. E aí, se eu substituo isso daqui ali, né, fica mais tranquilo, porque a gente vai ter uma integral em cosseno dθ. Então, bem mais tranquilo. Vou escrever aqui em cima, tá? A nossa força vale. Bom, o R apareceu, né, e o R é constante, então ele vai vir aqui, ó. Isso aqui é Q lambda, cadê a força aqui? Aqui. Q lambda R sobre 4π ε0 R quadrado, né? Então aqui já sai um R e aqui fica um R só. Integral de cosseno de θ dθ. E aí fica bem tranquilo, né? Porque a integral de cosseno vai dar um seno, só que a gente precisa antes definir qual que é o limite, né, que a gente vai tomar de integração. Bom, como eu tenho um eixo de simetria aqui, né, que é bem o meio do círculo, eu vou chamar esse cara de zero. E aqui eu vou falar que isso aqui é um π sobre 2. E obviamente desse lado aqui é menos π sobre 2, tá? Então a integral vai ser sobre todo o semicírculo, que é de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? E aí, bom, o que a gente tem é o seguinte, vamos integrar aqui esse cara então, integral de cosseno de θ dθ, de menos π sobre 2 até π sobre 2, vai ser o quê? Integral do cosseno é um seno de θ com os limites de integração de menos π sobre 2 até π sobre 2. Então a gente substitui isso daqui, né? Isso daqui fica igual a seno, limite superior menos limite inferior, seno de π sobre 2, menos seno de menos π sobre 2. Seno de π sobre 2 é igual a 1, e seno de menos π sobre 2 é menos 1. Então eu vou ter menos 1. Então, no fundo, vai acabar que essa integral aqui vai dar igual a 2, né? 1 menos 1 fica mais 1, dá 2. Então eu multiplico por 2 aqui, já é. Né? Então a nossa força, deixa eu apagar aqui em algum lugar, acho que dá para escrever aqui ainda. A nossa força fica Q sobre 2Q lambda sobre 4π ε0 R. E aí eu posso cortar aqui 2 com 4, né? E aí fica Q lambda sobre 2π ε0 R. Só que poderia deixar assim a princípio, mas como o nosso lambda é constante, né? Vamos escrever isso em termos dos parâmetros da questão, né? Como eu já falei na aula passada. Se o lambda é constante, né?
eu posso escrever ele como sendo o quê? Carga sobre o L, né, em si. Já que ele é constante, em todos os pontos a nossa carga é igual para cada L, para cada ponto. Então, bom, o L aqui é o que? Seria a circunferência sobre 2, né? Porque eu tenho uma circunferência aqui cortada pela metade. Então é 2πr sobre 2, que fica simplesmente πr. Então é sobre πr, esse cara aqui. Conhecem o πr? Então a gente pode escrever a força aqui, ó. Deixa eu apagar. Acho que dá para escrever aqui embaixo. Aqui, ó. A força é. Se eu quero falar do vetor, né? Força. Então a gente calcula que a força é. Eu vou substituir o lambda por Q sobre πr. Então fica Qzinho, Qzão. Qzinho, Qzão. Quebrou o giz. Sobre. Vai ter um π quadrado aqui, né? E um r quadrado. Então fica sobre 2π quadrado, ε0, r ao quadrado. Beleza? E essa é a expressão para a força que um aro semicircular gera numa carga que está bem aqui no eixo de simetria, né? Então, bom, veja que a gente não fez nada demais, na verdade, né? Usamos a lei de Coulomb. Veja que de novo apareceu o produto das cargas, o que tem que acontecer. E aqui, né, eu falei que a gente ia tomar alguns limites, mas só faz sentido tomar um limite, que é o limite quando o R vai para infinito, porque daí a força é zero, né? Basicamente, se o R vai para infinito, eu estou pegando esse semicírculo aqui e afastando dessa carga infinitamente. Tomem, façam aí na casa de vocês, fica como exercício fazer esse limite, né? Vai dar zero. E aí, bom, se eu tomo o limite do R tendendo a zero, o que significa isso? Também deixo esse exercício para vocês fazerem. Significa eu pegar o R, levar o R a zero, significa o aro vir parar bem em cima dessa carga. Ou seja, a força vai explodir para infinito, né? Então deixa aí para vocês mostrarem isso. Na aula de hoje é isso. E então até a próxima que a gente vai introduzir campo elétrico. Valeu, falou e fui!